Prezados irmãos, estou aqui mais uma vez para levar o conhecimento de vocês dos acontecimentos finais. Amém? Neste vídeo, irmão, eu quero falar sobre a ira do Senhor. Tá? Neste vídeo, meus irmãos, eu vou dividir ele em 4 partes. Primeira parte, né? Israel provocou a ira do Senhor. Né? A segunda parte, existe um copo da ira do Senhor. E terceira parte, Deus vai derramar a sua ira. E a quarta parte, a ira do Senhor só dura por um pequeno momento. Amém? Isso quer dizer, meus irmãos, que eu poderia, né, nesse assunto aqui, fazer 4 vídeos. Né? Eu poderia fazer 4 vídeos nesse mesmo assunto. Mas só que é uma sequência dos acontecimentos, né? Então eu estou fazendo aqui num vídeo só. Israel provocou a ira de Deus, existe o copo da ira, Deus vai derramar a sua ira, e a ira do Senhor só dura um pequeno momento. Amém, irmão? E o que eu fiz? Tá entendendo? Eu fui lá na Bíblia, catei todas as passagens lá, e coloquei aqui no meu livro Acontecimentos Finais, Novo Céu e Nova Terra, tá entendendo? Pela editora Viseu, Amazon, está na Amazon, Magalu, livro físico, livro digital, entendeu, meus irmãos? Um livro com 900 páginas, 222 capítulos, tá? Entendeu? E o que eu fiz? Eu fui lá na Bíblia, catei todas as passagens, né? E coloquei nos seus referidos capítulos. Por exemplo, no capítulo 35 do meu livro, né? Diz, Israel provocou a ira do Senhor. Israel provocou a ira do Senhor de 2 formas. As murmurações de Israel, né, na saída do Egito, no deserto, né, em que o povo de Israel reclamava muito contra Moisés e contra Deus. Então isso daí foi uma forma de Israel provocar a ira de Deus, tá entendendo? E a segunda forma que Israel provocou muita ira de Deus foi fazendo imagem de ídolos, principalmente na época dos reis, né? Entendendo? Então Israel provocou muito a ira de Deus dessas 2 formas, entendeu, irmão? Isso quer dizer, então, meu irmão, que eu poderia, nesse assunto aqui da ira de Deus, eu poderia fazer 4 vídeos, né? Um falando sobre Israel provocou a ira de Deus. No segundo vídeo, né, existe o copo da ira de Deus. E no terceiro vídeo, a ira, Deus vai derramar sua ira. E o quarto, a ira do Senhor só dura um pequeno momento, tá entendendo? Mas só que é uma sequência dos acontecimentos. Então estou incluindo tudo no vídeo só. Amém, irmão? Então aqui no capítulo 35 do meu livro, Acontecimentos Finais Novo Céu Nova Terra, vemos aqui alguma passagem rapidinho, tá entendendo? Só para a gente ver, né? Israel provocando a ira de Deus. Em número 11, verso 1, diz, o povo se queixou da sua sorte ao ouvido do Senhor, e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. Olha, o povo já reclamando, no deserto reclamando contra Moisés e contra Deus. O povo do deserto, estava andando no deserto, eles não tinham motivo para reclamar de Deus, porque lá na terra do Egito, quando ele estava lá, eles viram muitos sinais e prodígios que Deus fez, as pragas que vinham, e essas pragas só caíam sobre a casa, sobre o povo dos egípcios, mas o povo israelita, suas casas estavam livres das pragas. Então o povo de Israel viu a abertura do mar Vermelho. Então o povo de Israel tinha motivo para acreditar em Moisés e em Deus. Está entendendo? Mas não, o povo murmurava, reclamava contra Moisés e contra Deus. Então era uma forma que Israel provocava muito a ira de Deus no deserto. Entendeu? E as imagens que Israel fazia, principalmente na época dos reis, né? Entendeu? Provocou muito a ira de Deus também, entendeu, meus irmãos? Então, continuando aqui, número 11, 10, diz, então Moisés ouviu o povo, como o povo chorava, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado, indignado com o povo, entendeu? Israel provocando a ira do Senhor. Estou vendo aqui alguma passagem rapidinho, que são muitas. Aqui no meu livro que deve ter mais ou menos 40, 50 páginas mostrando que Israel, né, mostrando que o povo de Israel provocou a ira de Deus. Número 32, 13. Por isso a ira de Deus se acendeu contra Israel. Ele fez andar errante pelo deserto durante 40 anos.
né? Deuteronômio 9:7. Lembre-se, e não esqueça de como no deserto vocês provocaram a ira do Senhor. Deuteronômio 9:8. No Monte Sinai vocês provocaram muita ira do Senhor, ao ponto de querê-lo destruí-lo. Deuteronômio 9:19. Deus ficou muito irado com Israel no deserto, ao ponto de querer destruí-lo. Entendeu, irmão? Josué 1:7. A ira do Senhor se acendeu contra Israel por não ter ouvido a sua voz. Josué 2:14. A ira do Senhor se acendeu contra Israel pelas suas abominações cometidas. Entendeu? Então temos aqui, né, várias passagens provando que o povo de Israel provocou a ira do Senhor. Quem provocou a ira do Senhor? As outras nações naquela época? Não. Por quê? As nações naquela época seguiam seus ídolos. Aquelas nações, né, que não era descendente de Abraão, né, era considerada como estrangeiro, gentil. Tá entendendo? Então essas nações não tinham obrigação de seguir a lei de Deus dada através de Moisés. Quem tinha obrigação de seguir era o povo de Israel, que recebeu a terra de Canaã. Então quem provocou essas passagens aqui, quem provocou a ira de Deus? O povo de Israel. Entendeu, meus irmãos? Então, temos aqui, né, no capítulo 35 do meu livro, muitas passagens, né, não daria mim ler tudo, senão daria um livro muito extenso. Mas aqui já vemos prova como Israel provocou a ira do Senhor no deserto. Amém, irmão? Amém, irmão? Continuando nossos estudos. Agora no capítulo 47 do meu livro, Acontecimentos Finais, Novo Céu e Nova Terra, né? Vamos ver passagem falando sobre o copo da ira do Senhor. Está entendendo? Então, em Salmo 75:8 fala: porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra beberão. Tá? Isaías 51:17 falando para Jerusalém: desperta, desperta, ó Jerusalém, que bebesse da mão do Senhor o cálice do seu furor, da sua ira. Aqui, ó, é uma passagem que já está falando como se Jerusalém já tivesse bebido. É uma profecia. Né? Aqui já está falando da Nova Jerusalém. Desperta, Jerusalém, porque agora você já bebeu. Quer dizer, a ira de Deus já caiu sobre Jerusalém, incluindo todo o povo de Israel. Tá entendendo? Então isso aqui é uma profecia. Mas prova que existe eu estou lendo essa passagem para provar que existe, né, um cálice, um copo da ira de Deus. Tá entendendo? Que Israel e todo mundo beberão. Tá entendendo, meu irmão? Então aqui em Isaías 51:22. Eis que eu tiro da sua mão o cálice da minha ira, e você nunca mais beberá. Também que eu estou dizendo aqui uma profecia falando de Jerusalém. Deus falando que vai pegar o copo da ira da mão de Jerusalém, que ela bebeu, após passar pelas tribulações do Apocalipse, e ela nunca mais vai beber durante 1000 anos da restauração do povo de Israel. Estou lendo essa passagem que é uma profecia, mas também que fala de que existe o copo, estou provando que existe o copo da ira de Deus. Isaías 51:22. Aqui Deus, através do profeta Isaías, já está falando da Nova Jerusalém, está entendendo? Após as tribulações do Apocalipse. Porque diz Isaías 51:22, eis que eu tiro da sua mão, se refere a Jerusalém, se você lê tudo o capítulo, você vai ver que está se referindo a Jerusalém, incluindo todo o povo de Israel. Tiro da sua mão o cálice quer dizer o copo da minha ira, e você nunca mais beberá dele. Durante o milênio da restauração, o povo de Israel será um povo santo, não vai mais se afastar do seu Deus e nunca mais beberá do copo da ira do Senhor. Entendeu, mano? É por isso que fala isso. Nunca mais beberá da ira do Senhor. E Jeremias 25:15 fala: toma da minha mão o copo de vinho do furor e darás a beber todas as nações. Tá vendo? Não é só o povo de Israel que vai beber, não. Mano. Todas as nações do mundo vai beber do copo da ira do Senhor. Estou provando que existe um copo da ira do Senhor. É o que fala aqui. Né? Jeremias 25:16. Para que beba, trema, enlouqueça por causa da espada que lhe enviarei.
Tá entendendo? Jeremias 25, 26. Todas as nações beberão do copo da ira do Senhor. Todas as nações. Quer dizer, existe um copo da ira. É isso que é o objetivo desse, né? Provando que existe um copo da ira. Aqui, mano, presta atenção nessa passagem aqui, ó. Jeremias 49, 12. Eis que os que não estavam condenados a beberem, e tu ficaria impune? Aqui quer dizer o seguinte: Jerusalém, incluindo o povo de Israel, né, que não deveria beber, vai beber e o resto do mundo vai ficar impune. É mais ou menos isso que quer dizer aqui nessa passagem aqui, ó. Jeremias 42, 12. Eis que os que não estavam condenados a beberem, né, vão beber, e tu, quer dizer, o resto do mundo, né, ficaria impune? Não. Se Israel vai beber do copo da ira, o mundo também vai beber. Entendeu, mano? Aqui Ezequiel 23, 31. Você, se referindo a Jerusalém, né, andou no caminho da sua irmã, Samaria. Por isso, o copo que era dela, eu darei a você também. Entendeu, mano? Então, neste parte desse vídeo, estou provando que existe um copo da ira do Senhor. Entendeu, meu irmão? Amém, irmão? Continuando nossos estudos. Agora estou no capítulo 36 do meu livro Acontecimentos Finais no Céu e Nova Terra. Vamos ver algumas passagens que falam sobre que Deus vai derramar a sua ira. Tá entendendo? Salmo 79, 6. Derrama o teu furor sobre as nações que não o conhecem e sobre os reinos que não invocam o seu nome. Está dizendo? Davi está profetizando que Deus vai derramar a sua ira, a sua indignação sobre todas as nações. Entendeu, meus irmãos? Isaías 13, 13. O céu e a terra vão estremecer por causa do furor do Senhor. O céu e a terra vão estremecer durante as tribulações e assolações do Apocalipse, por causa do furor do Senhor. Quer dizer, ele estará derramando a sua ira. Entendeu, meu irmão? Isaías 26, 20 fala: meu povo, quer dizer, Israel, entra nos seus quartos, tranca as suas portas, esconda-se por um pequeno momento até que passe a ira. Entendeu? Quer dizer, Deus vai derramar a ira. Está falando, povo Israel, se esconda nas cavernas, tranca dentro do seu quarto, fica lá, até passar a ira. Quer dizer, Deus vai derramar a ira. Entendeu? Sobre Israel e sobre todo o mundo. Agora, por que Deus já não derramou essa ira? Está entendendo? Porque está cedo demais. Então, Deus, cedo para Deus, né? No tempo de Deus. Então a ira de Deus sobre o povo de Israel e sobre o mundo está retardada por um pequeno momento. Está entendendo? Conforme fala em Isaías 48, 9. Por amor ao meu nome, retardarei a minha ira. Está entendendo? Porque após Deus derramar a sua ira, logo em seguida ele tem que restaurar o povo de Israel como antigamente. E se ele já tivesse derramado a ira sobre Israel, sobre o mundo, há 1000 anos atrás, então ele teria que logo em seguida já restaurar o povo de Israel há 1000 anos atrás, porque quando Deus se manifestar, ele vai se manifestar para valer, derramando a sua ira, indignação durante as tribulações do Apocalipse, como se fosse uma grande tempestade, e após as tribulações do Apocalipse, aí vem a paz, tá entendendo? Aí vem o reinado do Senhor Jesus durante 1000 anos em cima dessa terra, que chamará novo céu e nova terra, os 1000 anos falados em Apocalipse 20, versos 4. Entendeu, irmão? Então vemos aqui Isaías 48, 9, que diz: por amor do meu nome, retardarei a minha ira. Porque para Deus está cedo, no tempo de Deus. Agora para nós não, para nós já estamos na carne já faz um tempinho. Amém, irmão? Então, conforme nós vimos aqui, mano, em Jeremias 7, 20 diz: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar e sobre as árvores. Ó, aqui já está falando já para o povo de Israel, né? Jeremias 7,20. Eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar. O profeta Jeremias está falando para o povo de Israel. Este lugar quer dizer terra de Israel, né? Entendeu, mano? Jeremias 10,25. Derrama a tua indignação sobre as nações que não invocam o teu nome. Entendeu? Jeremias 15,14. O fogo da ira do Senhor está aceso e arderá sobre Israel.
né? A ira sobre Israel é o castigo do Armagedão que virá sobre o povo de Israel. Entendeu, meus irmãos? Aqui Jeremias 23:19 diz: Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, uma tempestade penosa cairá cruelmente na cabeça dos ímpios. Ele estará derramando sua indignação. Jeremias 23:20: Não desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra o pensamento do seu coração. Entendeu, meus irmãos? E logo em seguida diz: No fim dos dias entenderão isso claramente. Entendeu, irmão? Então, meus irmãos, nós vimos aqui uma parte em que diz que Deus vai derramar a sua ira. Existem muitas outras passagens que estão no meu livro, mas se eu for ler, citar todas aqui, né, daria um vídeo muito longo, tá entendendo, meus irmãos? Então eu só peguei algumas passagens, tá entendendo? Mas tem aqui mais ou menos umas 30, 40, 50 passagens, muita passagem mesmo, né, falando que Deus vai derramar a sua ira. Amém, irmãos? Amém, irmão? Então, continuando aqui nossos estudos, estamos na última parte, na quarta parte, que no capítulo 37 do meu livro Acontecimentos Finais, Novo Céu e Nova Terra, que diz: a ira de Deus sobre o povo de Israel só dura um pequeno momento, quer dizer, logo vai passar, após Deus derramar sua ira. Porque já vimos a sequência dos acontecimentos, né? Israel provocou a ira de Deus, tá entendendo? Existe o corpo da ira de Deus, Deus vai derramar sua ira, e a ira sobre o povo de Israel só dura um pequeno momento. Momento de Deus, tá, meus irmãos? Mas para nós Deus que é espírito, né? No mundo espiritual. Mas nós que estamos na carne se torna um grande momento, tá entendendo? Então, a ira sobre o povo de Israel só dura um pequeno momento, logo vai passar, tá? Conforme diz Salmo 30, verso 5, é a profecia de Davi, tá? Salmo 30, verso 5. Porque a ira do Senhor só dura um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Entendeu, meu irmão? O que diz aqui? Salmo 30, verso 5. Porque a sua ira só dura um momento, logo vai passar, tá? Continuando, Isaías 26, 20. Olha essa passagem aqui que fala claramente, meus irmãos. Isaías 26, 20. Meu povo, quer dizer, Israel, né? Entre nos seus quartos e tranque as portas. Esconda-se por um momento, né? Pequeno momento, até que passe a ira. Quer dizer, aqui fala por um momento, né? Pequeno momento, né? Momento de Deus, né? Meu povo, Israel, entre nos seus quartos e tranque as suas portas. Esconda-se por um pequeno momento, até que passe a ira. Isaías 54, 7, que diz: Por um pequeno momento abandonei você, se refere a Israel, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-los. Deus vai juntar o povo de Israel de todo mundo. Entendeu, meus irmãos? Então, meus irmãos, vemos aqui nessa passagem de Salmo 30, verso 5, que a ira de Deus só dura um momento. E aqui, Isaías 54, 7, que fala para o povo de Israel se esconder. Não, Isaías 26, 20, para o povo se esconder até que passe a ira, né? Entendeu, meus irmãos? E aqui também Isaías, né? 51, 17 diz também aqui: Acorda, acorda e levanta-se, ó Jerusalém, que bebeu da mão do Senhor o cálice da sua ira. Aqui já está falando da Nova Jerusalém, né? Para Jerusalém acordar. O mal já passou, você já bebeu, entendeu? Então, meus irmãos, continuando no Isaías 51, 22, que diz: Assim diz o Senhor seu Deus, que defenderá a causa do seu povo. Se refere a Israel. Eis que eu tiro da sua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira, e você nunca mais beberá dele. Quer dizer, Jerusalém, incluindo todo o povo, vai beber do copo da ira de Deus, está entendendo? E após as tribulações do Apocalipse, o povo de Israel será purificado, se tornar um povo santo. O resto do mundo inteiro também se tornará um povo santo.
o Senhor Jesus vem reinar 1000 anos em cima dessa terra, 1000 anos falado em Apocalipse 20, versos 4, tá entendendo? Então todas as nações serão benditas e santas, conforme a promessa que Deus fez com Abraão, falando, em sua descendência serão santas e benditas todas as nações da terra. Então, durante o milênio da restauração, o 1000 anos que o Senhor Jesus terá reinando aqui na terra, o povo de Israel estará como um povo santo, jamais abandonará o seu Deus, e com isso jamais terá outro castigo do Armagedão sobre o povo de Israel, e com isso também, durante os 1000 anos, o povo de Israel jamais beberá do copo da ira do Senhor. Veja que tudo bate, meus irmãos. Entendeu, meus irmãos? Espero que tenha entendido, tá entendendo? E divulgue esses acontecimentos finais, se você está entendendo, se você não sabe o que está entendendo, está entendendo? E para que outras pessoas venham obter o conhecimento também das profecias, dos acontecimentos finais. Amém, irmão? Fique na paz, que Deus abençoe, tá?